Soltaram o motociclista de aplicativo Tiago Marques Gonçalves e o universitário Igor Melo de Carvalho, que foi baleado por um PM da reserva e está internado em estado grave no Hospital Getúlio Vargas. Os dois foram presos em flagrante após serem acusados de envolvimento em um assalto na noite de domingo na Penha, zona norte da capital. O Rodrigo Viga tem mais informações sobre esse caso. Um estudante universitário de jornalismo, trabalhador, ralador, que faz bicos em bares como garçom, foi confundido com bandidos e baleado na zona norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu de domingo para segunda-feira no bairro da Penha, na periferia da capital. Igor Melo de Carvalho está internado no Hospital Getúlio Vargas, no próprio bairro da Penha, em estado grave. Ele foi baleado por um policial militar quando estava em um mototáxi. O mototaxista, que também foi confundido com bandidos, chegou a ser preso, mas depois de desfeita a confusão, a justiça levantou a custódia, ou seja, mandou libertar o mototaxista Tiago Marques Gonçalves, de 24 anos de idade. Pois bem, a esposa de um policial militar, Joselene Silva Santos, foi assaltada em um ponto de ônibus no último domingo, na zona norte do Rio de Janeiro. Estava parada em um ponto de ônibus quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. Chegou em casa reclamando da cena, dos momentos de violência e insegurança que viveu na zona norte do Rio de Janeiro. E contou toda essa história para o marido dela, policial militar Carlos Alberto de Jesus. Foi aí que ele começou uma verdadeira perseguição, uma caça indiscriminada, sem critérios, pelos bandidos que assaltaram a esposa momentos antes na zona norte do Rio de Janeiro. O Igor, estudante universitário, pegou um mototáxi para sair do trabalho, um bar que ele prestava serviço na zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada de domingo para segunda-feira. Quando estava a caminho de casa, ele e o mototaxista começaram a ouvir tiros e disparos. Dois caíram no chão feridos. O Igor foi socorrido e levado para o Getúlio Vargas, onde está lutando pela vida contra a morte. E o mototaxista, o Tiago, de 24 anos de idade, foi preso, suspeito de ter participado do assalto. No entanto, a própria vítima, a esposa do policial militar, já foi fazer o chamado reconhecimento e percebeu que houve um grave equívoco, que os dois não tinham nenhuma semelhança, nenhuma aparência parecida com a dos dois bandidos que tinham assaltado em um ponto de ônibus na zona norte da capital. Agora, as famílias de Tiago e Igor aguardam por justiça. Igor é prestador de serviços do Botafogo, tem um canal na internet, faz pontas em jogos de futebol para uma emissora digital de rádio, é uma pessoa conhecida e muito benquista. As duas famílias aguardam por justiça e torcem pela pronta recuperação do estudante universitário de 32 anos de idade, trabalhador que fazia bicos aqui pela cidade para conseguir pagar a faculdade de jornalismo e publicidade. Do Rio, Rodrigo Viga. A gente volta a falar mais sobre esse caso absurdo ainda nessa edição aqui do Jornal da Manhã. Agora